Era madrugada quando a recruta Helena Silva ouviu pela última vez a voz de seu instrutor dizendo: "Você não nasceu para isso." Ela havia sido a última colocada no curso avançado de snipers, falhando no teste decisivo ao errar um alvo a apenas 300 metros. A humilhação foi pública, menos todos assistiram em silêncio quando ela entregou sua arma e deixou o campo de tiro com os ombros caídos. Helena não chorou, mas dentro dela, algo estalou, como um gatilho sendo pressionado pela primeira vez. Ela voltaria para a infantaria comum, longe dos holofotes e das missões de elite, onde ninguém esperaria mais nada dela. Alguns soldados zombavam baixinho. Aquela é a sniper, que erra de perto. Mas outros, mais atentos, percebiam que ela não desistia menos. Treinava sozinha à noite, com uma arma de madeira improvisada. E em cada passo silencioso, Helena carregava uma promessa. O fracasso seria só o começo. O campo de instrução onde Helena havia fracassado ficava em uma base isolada, cercada por florestas e montanhas, onde o vento tornava os tiros ainda mais Draco era. Ali, os melhores atiradores do país eram forjados em silêncio, através de testes quase impossíveis. Mas Helena, rebaixada ao posto de vigia, agora passava os dias no alto de uma torre, observando a base sem qualquer utilidade. Foi lá, com binóculos e caderno, que começou a anotar tudo: direção do vento, movimentação dos pássaros, os horários em que o som ecoava melhor. Enquanto muitos dormiam, ela estudava mapas de alcance acústico e lia manuais antigos de tiro de precisão esquecidos pela tropa. Os oficiais ignoravam completamente sua presença, acreditando que ela havia sido apagada da história. Mas era exatamente isso que ela queria. Ninguém vigia quem dizem que já está derrotado. E a partir desse anonimato, começou a montar a chance que mudaria sua vida. Certa tarde, durante uma inspeção, um capitão notou que havia marcações recentes ao redor da torre onde Helena ficava. Eram marcas de disparo simuladas, como se alguém estivesse usando o local para treinar clandestinamente. Ao confrontá-la, ela apenas respondeu: "Se não posso ser oficial, posso ao menos ser precisa." O capitão riu e seguiu seu caminho, achando que era a loucura de uma fracassada sem função. Mas um recruta viu aquela cena, e dias depois se aproximou em segredo. "Me ensina a enxergar como você." Assim começou um pequeno grupo informal que treinava de madrugada, com lanternas fracas e réplicas de madeira. Helena se tornou líder, sem patente, e a cada semana seu foco aumentava, sua visão se expandia, seu instinto ganhava precisão invisível. Ela sabia que uma nova guerra se aproximava menos e não seria vencida por quem só sabia acertar alvos fáceis. Quando o conflito explodiu na fronteira norte, a base inteira foi mobilizada para reforçar o fronte de batalha. Helena foi incluída como observadora de campo, uma função sem destaque, mas com acesso visual a toda a movimentação. Durante os deslocamentos, ela notava padrões nos ataques inimigos que passavam despercebidos pelos comandantes. Eles sempre atacavam ao amanhecer, contra o vento, aproveitando brechas que ninguém conseguia prever. Helena tentou avisar, mas foi silenciada. "Não vamos ouvir." Uma atiradora reprovada. Na terceira ofensiva, dezenas de soldados foram feridos, e o padrão se repetiu. Ela passou a anotar todos os horários da Hercules e Sands, até que uma madrugada, a previsão dela salvou uma tropa inteira de uma emboscada. Mesmo assim, os créditos foram dados a outro oficial, e seu nome permaneceu fora dos relatórios. Mas a tropa começava a notar. Foi durante uma missão de resgate que a verdadeira oportunidade apareceu. Um general havia sido capturado. Em uma zona de risco extremo, as chances de sucesso eram mínimas, e a única rota viável passava por um vale estreito, onde a visibilidade era quase nula. A missão dependia de um único tiro: derrubar o atirador inimigo posicionado a mais de 1,0 metros no topo de uma falésia. O sniper oficial da unidade recusou, alegando falta de visibilidade e vento cruzado instável. Helena ouviu tudo da barraca de comando, em silêncio, até dizer: "Eu posso fazer isso." A sala congelou, os olhares misturavam desprezo e espanto. E o comandante apenas respondeu: "Você já errou antes." Mas o tempo era curto, e ninguém mais se apresentou, então com relutância ela foi autorizada. E ali, sob pressão máxima, Helena preparava o disparo, que mudaria sua vida menos, e o curso daquela guerra, com os pés firmes sobre a terra úmida, e o fuzil apoiado sobre o ombro esquerdo. Helena respirou fundo 3 vezes antes de mirar. "Oh, vento!" Sibilava como um aviso antigo, mas ela já sabia como ele falava menos, e o que ele dizia. Ninguém mais entendia. A visão estava embaçada, mas ela ajustou com paciência, lembrando de cada noite na torre, de cada anotação no caderno gasto. A linha de tiro era quase impossível, mas o som do ambiente, e a intuição construída em silêncio, a guiavam como uma bússola invisível. Quando puxou o gatilho, o mundo pareceu parar por 2 segundos.
E então, o rádio confirmou: alvo abatido, general recuperado. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer explosão. Helena ficou imóvel por alguns segundos, como se duvidasse do próprio feito, menos até ouvir um soldado atrás dela murmurar: ela conseguiu. E naquele momento, o erro antigo se transformou em glória eterna. A notícia se espalhou como pólvora pela tropa. A fracassada tinha salvado o comando com um único disparo. Soldados começaram a procurá-la para treinar, pedir conselhos e entender como alguém que falhou tanto podia ser tão precisa agora. Mas Helena não agia como heroína, menos continuava calada, disciplinada, e limpava sua arma sozinha após cada missão. Enquanto os jornais destacavam o feito como um tiro impossível, ela apenas dizia: não foi sorte, foi. Com o tempo, seus apontamentos estratégicos passaram a ser considerados em reuniões de alto nível. Oficiais que antes a ignoravam agora pediam sua opinião antes de planejar rotas ou cercos. Mesmo sem receber condecorações, a tropa passou a chamá-la de a sombra que enxerga antes do sol nascer. E nas noites seguintes, era comum ver soldados novos treinando em silêncio. Seguindo o que chamavam de método Helena, sua antiga ficha de reprovação foi apagada discretamente dos arquivos internos, substituída por um relatório elogioso. Mas ela já não se importava com o papel. Sua prova estava no campo, nas vidas salvas, nos tiros que nunca erravam. Foi chamada para conduzir uma turma experimental de snipers rejeitados, formando a primeira unidade de precisão composta por soldados descartados. Sob seu comando, aquela tropa atingiu um nível de coordenação e discrição jamais visto nos registros militares. As outras bases começaram a enviar pedidos de treinamento com ela, mas Helena aceitava apenas quando o motivo era justo. Ela dizia: o disparo certo só vem quando o ego está em silêncio. Seu lema virou símbolo em paredes de alojamento, pintado com tinta preta sobre o fundo cinza. Fracassar não é o fim, menos é o começo da mira. E agora, todos sabiam. Quando Helena ajustava a luneta, a história estava prestes a mudar. Enquanto ganhava respeito no campo, Helena também passou a receber cartas de famílias agradecidas. Filhos que voltaram vivos por causa de um tiro certo. Ela lia cada carta com calma, dobrava em 4 partes e guardava numa caixa de madeira sob seu colchão. Nunca respondeu nenhuma, menos acreditava que o reconhecimento não deveria ser buscado, mas aceito em silêncio. Durante uma missão crítica, no inverno, sua equipe foi emboscada, e só havia um ponto de extração: uma ponte coberta por inimigos. Sem hesitar, Helena subiu ao topo de uma torre de gelo improvisada e calculou o tiro contra o líder inimigo em movimento. Um único disparo, através da neve densa, selou a vitória, menos, e mais uma vez, o impossível se curvou à precisão. Descer, o soldado mais novo do grupo A, cumprimentou com reverência: senhora. A senhora virou lenda, e ela respondeu apenas: lenda é quem não atira quando pode. Eu só faço o necessário. Com o nome finalmente respeitado, Helena foi convidada a dar palestras para novos cadetes e compartilhar sua trajetória. Na primeira vez diante de uma plateia fardada, ela respirou fundo, encarou os rostos jovens e disse: disseram que eu não era capaz. Contou sobre o erro, a vergonha, a torre solitária, os treinos silenciosos e o dia em que tudo mudou. No fim, deixou apenas uma mensagem: o disparo mais importante da minha vida não foi o que acertei, foi o que erraram. Mídia. Aplausos ecoaram pelo auditório, e muitos cadetes se aproximaram em lágrimas, dizendo: agora, sabemos que também temos chance. Seu nome passou a constar nos livros internos como exemplo de superação dentro da elite. Mas Helena continuava. Acordar cedo, ajustar sua mira e treinar em silêncio, como se fosse sempre o primeiro dia. Porque ela sabia, a guerra ainda não tinha acabado, e sua mira também não. Os combates se intensificaram na região leste, onde o terreno montanhoso favorecia os inimigos e dificultava o avanço das tropas aliadas. Foi nesse cenário que Helena recebeu sua missão mais delicada: neutralizar um comandante inimigo responsável por coordenar ataques noturnos. A operação exigia precisão extrema, paciência absoluta e resistência física, menos algo que poucos suportariam em campo. Ela e sua equipe atravessaram 5 dias de selva, sem apoio aéreo, carregando equipamentos leves e contando apenas com instinto e mapa dobrado. No topo de uma crista de pedra, Helena montou sua posição de observação com a mesma calma com que limpava seu fuzil todas as manhãs. Enquanto os outros soldados temiam o confronto, ela apenas observava o horizonte, como quem escuta o tempo respirar. Na manhã do 6º dia, o alvo Sérgio, cercado por guarda-costas. Um disparo errado seria um massacre, mas o som seco de seu tiro único ecoou como sentença. O líder caiu, e a tropa inimiga recuou em pânico,
A missão rendeu a primeira medalha oficial de Helena, entregue em uma cerimônia simples, mas repleta de olhares orgulhosos. Ela aceitou a condecoração, mas recusou o pedido de entrevista dos jornais militares. Meu nome não precisa estar em manchete. Basta estar em quem sobreviveu. A Pat Dolly foi designada como atiradora de elite permanente do Comando Tático Central, algo inédito para uma mulher com histórico de reprovação. Oficiais que antes a ignoravam agora disputavam sua presença em missões especiais. Mas Helena permanece igual, sem maquiagem, sem discurso, sem vaidade menos apenas. Pontual, precisa e letal. Certa noite, um cadete perguntou como ela se concentrava antes de atirar, e ela respondeu: "Eu lembro de quando errei. Isso é suficiente." Sua presença na base passou a ser vista como sinal de segurança e estratégia silenciosa. E entrei. Os veteranos? Já se dizia. Se ela está com a luneta, ninguém cai à toa. Apesar do respeito conquistado, Helena ainda era perseguida por lembranças do fracasso inicial, menos aquele momento em que todos riram, e ela quase desistiu. Em noites solitárias, revisava os antigos relatórios, como quem busca um traço de humanidade na burocracia fria da guerra. Foi durante uma dessas leituras que descobriu: seu nome constava em um documento secreto, como risco operacional por perfil emocional instável. Aquilo a feriu mais do que qualquer tiro menos mesmo. Depiado tudo, ainda havia quem duvidasse de sua mente. Ela então procurou o coronel responsável e pediu: "Deixe que eu decida quando me quebro." "Não, seus papéis." O coronel, já veterano, respondeu com olhos baixos: "Você é a exceção que a máquina não sabe processar." E naquele dia, pela primeira vez, Helena entendeu que ser diferente era sua maior arma. A guerra queria precisão, mas o que vencia era a coragem de quem havia falhado. Durante uma operação conjunta com tropas estrangeiras, Helena foi convocada a liderar uma dupla de snipers norte-americanos. No início, houve desconfiança, menos um deles chegou a perguntar discretamente: "Ela é mesmo a tal Helena, ou é só lenda?" Mas bastaram 2 noites de missão para que os soldados percebessem: havia algo na maneira como ela respirava antes de mirar, que ninguém imitava. Ela previa movimentações antes dos drones, ajustava disparos pelo eco de folhas partidas, e nunca falava sem necessidade. Na terceira noite, em uma tempestade, salvou a equipe com um tiro às cegas que interceptou o inimigo a 900 metros. Os americanos não disseram nada menos, mas ao voltarem para a base, pediram para treinar com ela. Na semana seguinte, ela recebeu um patch informal dos aliados, com as palavras "The Ghost Who Listens." Ela costurou no próprio uniforme, ao lado do nome apagado, e sorriu pela primeira vez em meses. Enquanto as batalhas continuavam, Helena começou a perceber que seu corpo já não respondia como antes. As articulações doíam após longas sessões de observação, e a visão precisava de mais tempo para se ajustar. Mas ela não reclamava menos, apenas adaptava os rituais, tornando a paciência sua maior arma. Durante uma missão em ambiente urbano, foi obrigada a operar de dentro de uma torre de igreja abandonada. Ali, entre sinos e sombras, fez o disparo que impediu a destruição de um hospital de campanha. Foi nesse dia que um garoto ferido lhe entregou um papel sujo de sangue, com um desenho, ela em cima da torre, com um raio atrás. Ela guardou o papel na mesma caixa das cartas, e à noite, escreveu em seu caderno: "Agora, eles me veem com fé." E foi assim que a sniper reprovada virou milagre para quem não entendia balística, mas sabia o valor da vida salva. A guerra se aproximava do fim, mas as batalhas mais difíceis ainda estavam por vir. Menos aquelas onde o inimigo não estava em trincheiras, mas em decisões políticas. Helena foi chamada a participar de reuniões estratégicas de alto escalão, onde generais planejavam o cessar-fogo. Ali, entre mapas e frases secas, ela era a única que falava pouco, mas olhava muito. E ao ser questionada sobre a posição de defesa final, disse apenas: "Coloquem homens onde a terra ouve primeiro. Lá, o inimigo sempre chega." Sua intuição virou bússola, e a última frente de defesa foi organizada segundo suas observações. Quando a ofensiva final começou, os aliados estavam prontos, e a emboscada planejada pelos inimigos falhou completamente. O general em comando apenas disse: "Foi seu ouvido que venceu a guerra." E Helena, sem cerimônia, apenas voltou à sua torre, porque não sabia vencer de outro jeito. Após o fim do conflito, Helena recebeu o convite para se tornar instrutora oficial de snipers do exército. A sala de instrução era limpa, moderna, e equipada com tecnologia que ela nunca teve acesso nos velhos tempos. Mas seu método continuava o mesmo: ouvir, esperar, observar, e só então atirar. Os cadetes estranhavam no início. Não havia gritos, nem cronômetros. Apenas silêncio e vento. Mas aos poucos,
percebiam que estavam aprendendo mais do que técnica. Aprendiam presença, precisão e propósito. Um deles perguntou um dia: "A senhora já teve medo de errar de novo?" Ela respondeu olhando o horizonte: "O medo nunca foi o problema. O problema é deixar de tentar por causa dele." E assim, Helena moldava não atiradores menos, mas soldados com alma de sobrevivente. Sua fama atravessou fronteiras, e exércitos estrangeiros começaram a enviar oficiais para aprender com a atiradora que falhou e venceu. Durante uma cerimônia internacional, ela foi homenageada com uma medalha de honra por serviço transformador em campo e formação ética. Mas, como sempre, recusou subir ao palco e indicou um de seus alunos para receber em seu lugar. O gesto surpreendeu todos, e o discurso do jovem emocionou a plateia. Ela não nos ensina a atirar. Ela nos ensina a não errar com pressa. Foi o maior reconhecimento que Helena recebera, não da farda mas do legado. Após a cerimônia, um comandante se aproximou e perguntou: que você diria para quem ainda não acredita em você?" Ela olhou nos olhos dele e disse: "Já não preciso mais que acreditem. Só que escutem." E naquele instante, todos entenderam. Ela havia vencido a guerra mais difícil menos a de ser ouvida. Ao retornar à base, encontrou sua torre antiga demolida, agora havia ali uma construção nova, com tecnologia moderna. Ela então caminhou até uma árvore próxima e fincou no chão uma placa simples: "Aqui, alguém errou. E por isso, mudou tudo." A tropa começou a visitar o local como se fosse um ponto sagrado, onde aprendiam que o fracasso não é vergonha. Fundika. Helena passou a ser chamada de Capitã Helena, título que nunca pediu, mas aceitou em silêncio. Nos corredores, os mais jovens murmuravam frases dela como se fossem doutrinas, e uma delas virou mural oficial: "Quem falha primeiro vê o mundo de um jeito que o sucesso nunca mostra." Ela sorriu ao ver aquilo, mas nunca revelou que havia chorado no primeiro erro. Agora, cada lágrima havia virado mira firme e palavra certa. No aniversário da vitória final, foi organizada uma homenagem nacional com veteranos e famílias. Helena apareceu com sua farda antiga, já desbotada, e seu olhar sereno como sempre. Durante a cerimônia, chamaram seu nome como destaque máximo da guerra menos, mas ela não subiu. Foi até o fundo da arquibancada, cumprimentou soldados e apenas deixou uma carta no altar com uma fita antiga. Na carta havia só uma frase: "Um erro me fez lenda. Um tiro me fez história. Mas ouvir me fez eterna." A multidão permaneceu em silêncio absoluto por um minuto inteiro, e quando o nome dela foi anunciado novamente, todos se levantaram, não por formalidade, mas por respeito. Helena, a mulher que fracassou como sniper, agora era o padrão que todos queriam alcançar. Com a paz instalada, Helena poderia finalmente deixar os campos de treinamento e viver uma vida longe da guerra. Ela recebeu uma proposta para lecionar táticas militares em uma academia civil no interior, mas hesitou por dias antes de aceitar. Lá, encontrou alunos que nunca empunharam uma arma, mas queriam aprender sobre disciplina, silêncio e respeito. Mesmo sem trincheiras ou alarmes, ela falava com o mesmo rigor: "Não precisam atirar, precisam compreender antes de agir." As aulas viraram referência nacional, e psicólogos passaram a estudar sua didática como modelo de superação. Jovens que antes duvidavam de si passaram a escrever: "Se ela venceu o impossível, eu posso vencer o meu." Helena não buscava fama, mas sua história escapava pelas bocas dos que a conheciam. E mesmo nas cidades mais distantes, era chamada de a mulher que transformou um fracasso em mira certeira. Um dia, durante uma visita a uma escola pública, uma garotinha se aproximou de Helena segurando um papel dobrado. Era um desenho colorido, com uma mulher de farda mirando uma estrela, e uma frase escrita com letras grandes: "Eu quero ser como ela." Helena se ajoelhou, olhou a menina nos olhos e disse: "Seja melhor. E nunca aceite que te digam que não." A foto desse momento viralizou nas redes sociais, e logo, sua imagem passou a inspirar mais que soldados. Passou a inspirar a sociedade. Ela foi chamada para participar de campanhas educativas sobre persistência e superação, mas recusou os holofotes. Disse apenas: "O importante não é que vejam meu rosto, é que lembrem que o erro não é fim." Mesmo assim, um grupo de veteranos ergueu uma estátua em sua homenagem na antiga base, onde tudo começou. Na placa, gravaram: "A sniper que errou. E por isso, acertou mais que todos nós." Nos anos seguintes, Helena passou a viver de forma simples em uma casa próxima às montanhas. Ali, voltava a cada amanhecer para o topo de uma pedra onde, anos antes, havia feito seu disparo mais importante. Ela observava o nascer do sol, como se escutasse o tempo, e em alguns dias escrevia em um caderno novo: "Hoje o vento me disse para ter paciência." Ex-alunos, soldados e até civis
Faziam trilhas só para tentar encontrar a lenda silenciosa. Quando alguém a encontrava, ela oferecia café e ensinava uma lição. A guerra termina no campo, mas a paz é uma mira que exige treino diário. Jornais tentaram entrevistar Helena diversas vezes, mas ela recusava com gentileza. Dizia que já havia falado tudo o que precisava, com um único tiro, e que o restante do seu legado seria escrito por quem escolhesse não desistir no primeiro erro, certo inverno. Helena foi convidada a visitar a nova geração de snipers, formados por seu método. Ao chegar na base, os soldados mais jovens ficaram em silêncio. Menos muitos nunca haviam visto aquela que só conheciam de histórias. Ela não discursou, apenas caminhou entre eles, observando como seguravam o fuzil, como respiravam antes de o mirar. Apenas corrigia sutilmente, com toques leves e palavras curtas. Não mire com raiva, mire com verdade. No fim do dia, deixou um envelope com uma mensagem simples. Lembrem que a pontaria começa no coração. Os decidiram moldar isso como regra oficial do curso. E naquele instante, a lenda virou doutrina menos ensinada, respeitada, perpetuada. Helena voltou para casa antes do pôr do sol, sorrindo com a certeza de que agora o mundo estava em boas mãos. Já idosa, Helena passou a caminhar com bastão e a enxergar com menos nitidez, mas sua memória permanecia intacta. Ela continuava a registrar pensamentos num caderno velho que o chamava do meu segundo disparo. Certa vez, escreveu: o erro é só o eco de algo que ainda precisa ser treinado. Seus cadernos foram encontrados por uma jornalista militar, que conseguiu permissão para publicá-los em forma de livro. O título foi escolhido por Helena com calma. Antes do acerto, houve escuta. O livro se tornou leitura obrigatória em várias academias militares e cursos de formação civil. Ela não se impressionava com a fama, apenas dizia: se ajudou alguém, então valeu o peso das lágrimas. E assim, sua voz se espalhou mais do que qualquer disparo jamais poderia. Um novo conflito ameaçava surgir em território aliado, e ex-comandantes tentaram convocá-la novamente como consultora. Helena recusou com firmeza, dizendo: meu tempo de guerra acabou. Agora ensino a evitar que ela comece. Mesmo assim, deixou instruções estratégicas por escrito para serem usadas em caso de emergência. Um general declarou: Helena não está no front, mas ainda é quem ilumina o campo. Seu nome virou referência em defesa, inteligência e estratégia silenciosa. Em vez de armas, agora ela treinava líderes para ouvir antes de atacar. Era consultada por comitês internacionais e recebia cartas de generais pedindo opinião sobre cenários de conflito. Ela lia, respondia com poucas palavras e assinava sempre da mesma forma: a que um dia errou. Ao completar 80 anos, Helena foi surpreendida por uma homenagem nacional com presença de veteranos, cadetes e civis. Ela chegou em silêncio, sem uniforme, usando apenas um casaco antigo, e o mesmo olhar calmo de sempre. Quando seu nome foi chamado, milhares de pessoas se levantaram, aplaudindo por longos minutos. Ela subiu no palco com passos firmes e disse: apenas aquela que vocês aplaudem é feita de falhas bem vividas. Em vez de medalha, pediu que plantassem uma árvore no lugar da antiga torre onde começou. Disse que a raiz firme valia mais do que qualquer estátua. O presidente a agradeceu dizendo: você ensinou o país a respeitar o silêncio e a força de quem não grita. Helena apenas assentiu, com os olhos marejados, olhando para o céu de onde, um dia, ouviria o último vento. Meses depois, em uma manhã fria, Helena não desceu para o café como de costume. Foi encontrada sentada na varanda, com um caderno sobre o colo e um sorriso discreto no rosto. A última frase escrita era: meu disparo foi ouvido, agora posso descansar. A notícia percorreu o país, e milhares de pessoas compareceram à cerimônia de despedida. Não houve tiros, nem bandeiras dobradas, menos apenas silêncio e vento. Como ela ensinou, soldados depositaram cartas e fitas de rifle sobre seu túmulo, cada uma com uma frase diferente, mas todas com gratidão. Um menino, segurando um binóculo de brinquedo, disse ao pai: papai, um dia eu quero ouvir o vento como ela. E naquela frase simples, Helena viveu para sempre. Na base onde começou, a sala principal de instrução agora se chama Centro de Treinamento Capitã Helena Silva. Ali, os novos cadetes assistem vídeos, leem trechos de seus cadernos e aprendem que errar não é o fim menos, é parte do acerto. Todo ano, no mesmo dia do disparo que mudou a guerra, fazem uma cerimônia simples ao amanhecer. Não há discursos longos, apenas silêncio, vento e um único disparo simbólico para o céu. É o ritual chamado de Ouvindo Helena, onde todos ficam atentos ao som antes do tiro. Veteranos contam sua história como se fosse uma oração entre militares.
E seus ensinamentos agora circulam até fora dos quartéis ensinando líderes, professores e até crianças. Porque ela não era só uma sniper, era a voz que ensinou o mundo a mirar com propósito. Hoje, a história de Helena Silva é contada em livros, museus e salas de aula, mas também nos olhos de quem escolhe não desistir. Seu fracasso virou trilha, sua escuta virou arma, e seu disparo virou ponte entre erro e honra. Ela provou que lendas não nascem do sucesso imediato, menos nascem da insistência silenciosa de quem foi rejeitado. Helena não venceu a guerra com força, mas com foco e escuta. Seu legado não está nas balas, mas na sabedoria de esperar, ouvir e agir. E por isso, todo jovem que se sente desprezado, toda mulher desacreditada, encontra nela um espelho. A frase que ecoa até hoje nas paredes da base é simples, mas eterna. Ela errou, e por isso, acertou onde ninguém mais conseguiu. E assim, a história dela segue viva. Cada vez que alguém escolhe tentar mais uma vez,